Vamos ver. Muito bem, a partir de agora, começamos a nossa aula de comunicação de marketing. Essa é a nossa segunda aula de comunicação de marketing. A primeira eu postei, foi uma aula gravada no YouTube e disponibilizei para vocês. E esta é a segunda aula de comunicação de marketing, a primeira com a participação dos senhores e das senhoras, tá? E aí, o que foi que eu programei para esta nossa aula de hoje? O seguinte: vocês me conhecem, sabem que eu gosto de começar a aula retomando o assunto, fazendo uma revisão da aula anterior, e é o que eu vou fazer aqui hoje, tá? Por algumas razões adicionais. Vou retomar alguns temas que eu abordei na aula que eu postei para vocês, tá? Agora, no começo da tarde. E eu vou fazer isso para que vocês tenham ocasião, tenham oportunidade de tirar alguma dúvida, né? Porque pode ser que tenham assistido a aula, aceitar aqui o Saulo, pode ser que vocês tenham assistido a aula e, enfim, não tenham entendido algum ponto, né? Então, agora vocês vão assistir. E tem um detalhe, eu vou dar essa aula, vou fazer essa revisão, lógico, vou apresentar de uma forma mais sintética, de uma forma mais objetiva. Eu não vou fazer as mesmas explicações que eu fiz na aula anterior, até porque, mesmo assistindo essa aula de agora, vocês ainda precisam assistir a aula anterior, tá? Essa aula de hoje não elimina a aula anterior, até porque, para ficar um pouco diferente, não ser a mesma coisa, não ser uma revisão apenas, eu preparei outros exemplos, tá? E, a partir de um determinado momento, da metade em diante, chegando aqui o Iago, da metade em diante, a aula, chegando o Raul agora, da metade em diante, aí é aula nova, tá? Assunto novo, a gente vai retomar de onde a gente parou, tudo bem? Então, é isso, tá? Então, aula inédita, né? Porque serão outros exemplos, e cá entre nós, é uma opção minha, tá? Eu prefiro, em vez de, a cada aula, em vez de bombardear vocês com novo conteúdo, eu prefiro aprofundar poucos conteúdos e tratá-los bem, né? Eu acho que essa é a melhor forma de fixar. Esse é um princípio elementar da fixação de um texto. Se tem muito volume de informação, você retém pouca coisa. Então, eu prefiro apresentar o que é essencial, né? No caso, comunicação de marketing, e para que vocês retenham o que é essencial, em vez de eu apresentar mil e uma teorias, ou mil e uma visões do marketing, porque tem uma questão. Vocês ainda terão a disciplina de marketing, então aqui é um pouco en passant, né? Eu não preciso me obrigar a apresentar tudo, todos os vieses, exemplos, todas as submatérias que existem no marketing, né? O nosso amigo Ítalo apresentou uma que eu nem conhecia, né? Remarketing, enfim, vou ter que pesquisar depois, tá? Então, vocês vão ver que é uma disciplina muito ampla, é uma matéria muito ampla. Essa do marketing, eu vou apresentar agora os slides para a gente começar nossa aula de hoje, ok? Então, só um momento. Ué. Uma janela. Pronto. Não sei por que não está aparecendo aqui. Só um momento, pessoal. Bom, vou partilhar a minha tela de uma maneira um pouco diferente, mas eu acho que o resultado é o mesmo. E aí vocês me dizem se estão visualizando o slide. Está aparecendo para vocês os slides, pessoal? Comunicação de marketing, revisão, necessidades e tendências. Vocês podem falar, porque eu não estou lendo o que vocês... Para mim, não. Para mim tá também não. Não, pronto. Então, ver aqui o que passa.
um momento. Para a apresentação. Vamos lá de novo. Uma janela. Pronto, agora sim. Agora aparece? Deu certo, agora aparece. Agora sim. Pronto, joia. Vamos lá, então. Então, hoje, comunicação de marketing, faremos uma revisão, né, dos principais pontos, mas com outros exemplos, com outras vivências, tá? E vamos abordar a questão de necessidades, né? Eu deixei, eu acho que muitos de vocês não assistiram a aula que eu postei hoje à tarde, mas a questão que eu coloquei para vocês foi se o marketing, além de identificar e satisfazer necessidades, como coloca McCarthy aí nessa primeira definição, eu perguntei se também é papel do marketing criar necessidades, tá? Então, logo que a gente termine e conclua a revisão, a gente parte da nossa aula, né, a partir dessa questão. Então, muito bem. Eu trouxe para vocês a visão dos 3 autores clássicos, né? São visões basilares, seminais, fundadoras do marketing. Primeiro, esse sujeito que vocês estão vendo aí, o McCarthy, né, desse livro Basic Marketing, que traz essa definição que, né, que vale ainda hoje. Sempre que toca esse sininho, eu tenho que voltar e pronto. Aceitei aqui a Andrea. Pronto. Então, essa definição da década de 60, né, e ela é atual ainda e vale ainda hoje. Então, marketing é um conjunto de ferramentas da administração e da comunicação para identificar e satisfazer necessidades dos consumidores a fim de conquistar e manter clientes. O McCarthy é o criador dos 4 Ps, ou seja, do mix de marketing. Muita gente atribui ao Philip Kotler, mas não, quem criou, na verdade, quem difundiu foi o McCarthy, né, porque o mix de marketing ainda é anterior a ele, final da década de 40, mas ele popularizou, e depois o Kotler, digamos que popularizou mais ainda, né. E aí a gente tem uma outra definição de marketing agora do Kotler, né. Esse livro, Administração de Marketing, é a Bíblia do Marketing, é o livro mais vendido de marketing, é uma Bíblia mesmo, porque é grande, e como eu disse no vídeo que eu postei para vocês, vocês encontram esse livro na íntegra dentro da biblioteca digital da Unifor, tá? Então, aconselho, se vocês não têm o livro físico, né, vocês podem baixar e ler o livro online, o e-book. Então, segundo Kotler, marketing é um processo social e administrativo pelo qual as pessoas obtêm o que necessitam através da geração de desejo, oferta e troca de produtos de valor. Nessa definição, a gente vê o conceito de marketing do ponto de vista gerencial, do ponto de vista social, que é como Kotler aborda. Eu não vou me aprofundar aqui nessas definições, porque vocês têm na aula que eu já postei, eu estou só retomando, tá? E a gente tem esse sujeito, Peter Drucker, que austríaco, né, diferente dos anteriores, que são americanos, é considerado o pai da administração moderna, e ele traz essa conceituação que é uma provocação, né? O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Como? O marketing deve entender tão bem as necessidades do cliente que o produto se ajusta às necessidades do cliente e se vende por si mesmo. Como eu expliquei de manhã, isso não quer dizer que a venda em si se trata de algo supérfluo. O que seria supérfluo seria, na visão do Drucker, o esforço de venda, porque se você trabalha todos os P's do marketing, né, a venda acontece por consequência. Vou ter que ir aqui no grupo de novo para autorizar agora a Amanda. Muito bem. Então, voltando aqui, e como o objetivo da empresa é criar um cliente, a empresa possui apenas 2 funções básicas, marketing e inovação. E tudo o resto, segundo Drucker, é custo, tá? Aqui ele já traz uma visão que vige, né, que vigora ainda hoje, que as empresas não devem se preocupar em fazer uma venda, mas em fazer um cliente, ou seja, trabalhar a fidelização, né? Isso
não é de hoje, né, mas é uma prática ainda que vigora ainda hoje, tem que ser difundido, né, no âmbito das empresas. Vamos lá, nesse comecinho é mais rápido, tá? Ainda aqui nessa seara das definições, nós temos papel do marketing. Vamos lá, começa a ficar mais interessante agora. O marketing tem o papel de colocar significado nas coisas, ou colocar um novo significado nas coisas. Em outras palavras, é o que a gente chama de agregar valor, tá? Então, vende-se não só o que o produto ou serviço efetivamente oferece, mas também a satisfação que ele proporciona. O que quer dizer isso, pessoal? Existe o produto concreto, tá? Aquilo que ele aquilo que ele oferece, tá? Eu dei aqui o exemplo da margarina, porque é bem evidente, é bem patente isso. A margarina, o que é uma margarina? É um gênero alimentício, né? Que serve para o preparo de alimentos e para temperar comidas, né? Para você colocar na sua creme cracker, no seu pão, enfim. E aí o marketing, ok, vai vender esses aspectos concretos do que seja a margarina, vai vender o sabor, a saúde, enfim. Mas o marketing vai vender principalmente aspectos subjetivos ligados à margarina relativos à satisfação. Então, o que o marketing vende numa comunicação de margarina? Vende um café da manhã feliz, em família, uma família unida, uma família harmoniosa, que acorda cedo, enfim, maquiada, enfim, com um cachorro, lambendo a cara da pessoa, enfim, então ele vende a expectativa de felicidade ao consumir a margarina, a tal da satisfação. E aí vai, na aula que eu postei já, eu dei o exemplo do desodorante, dei o exemplo do carro, de instituição de ensino superior, e aí eu acrescentei, sempre que vocês virem um texto em vermelho, é um exemplo novo que eu não dei na aula anterior e que eu acrescento agora, tá? No caso do eletrodoméstico. O que se vende de forma subjetiva, de forma sutil, no caso de uma campanha de eletrodoméstico? Se vende facilidade para a sua vida. Normalmente é isso, né? Pode variar um pouco de um para outro, mas vai vender a seguinte expectativa: olha, passe menos tempo na cozinha, ou passe menos tempo fazendo coisas de casa e tenha mais tempo para a sua família, para o que realmente importa, né? Então, é isso a satisfação que o eletrodoméstico proporciona, para além dos seus, digamos, atributos físicos concretos. E aí, atenção para o que eu coloco em seguida, tá? Porém, nunca você deve se distanciar totalmente dos atributos reais do produto. Então, em qualquer comunicação, você deve equilibrar os apelos subjetivos e concretos, né? Você vai dosar. A gente vê isso, por exemplo, e aqui é um exemplo que eu não dei de manhã, no caso da McDonald's, né? Do McDonald's, qual é o aspecto subjetivo, o aspecto da satisfação, da felicidade que é vendido no marketing, na comunicação de marketing da McDonald's? É a diversão, né? É a questão de você viver um momento de felicidade, uma experiência, né, em família também, ou, enfim, entre amigos pode ser também, né? Então, é isso, uma experiência de felicidade. Mesmo assim, McDonald's não se distancia do apelo concreto do appetite appeal, ou seja, de tentar, enfim, encantar você por aquele hambúrguer maravilhoso que cai, aquela alface crocante, fresquinha, o molho especial, o picles cortado rente, assim, enfim, molho especial, etc. Né? Tem gente que gosta, eu gosto também, eu não como, né? Evito por uma questão de saúde, mas eu gosto, né? Mas vamos lá, então, nessa campanha, que é habitual, que é frequente, o McDonald's dosa, né, a questão emocional, da alegria, da felicidade, etc., com um apelo concreto, que é o que ele efetivamente vende, que é fast food, né, que é a batata frita, bem frita, um hambúrguer delicioso, etc. e tal.
Então, isso serve para qualquer outro produto, né? Façam memória e pensem aí, vocês vão identificar que, normalmente, né, quase sempre, bom, a comunicação de marketing, pronto, Regiane entrando aqui. A comunicação de marketing trabalha esses aspectos racionais e emocionais, tudo bem? Vamos lá adiante. É desafio do marketing também refazer velhas ideias de uma maneira nova, ou seja, descomoditizar. Vocês sabem o que é commodity. Commodity é um produto sem valor agregado. É um minério, é um produto agropecuário, enfim, um café, por exemplo. Só que aí vem o marketing e mete, agrega valor àquele produto que não se diferencia dos outros. E agora, com o marketing, ele vai se diferenciar. E aí eu dei aqui alguns exemplos, não vou me aprofundar, porque já dei esses exemplos pela manhã, do café, da livraria, e eu acrescentei que hoje, com o incremento das vendas virtuais, do e-commerce, todas as lojas físicas, em geral, precisam vender ou proporcionar no seu ponto físico, alguma experiência diferenciada, né, para conseguir atrair esse público até o seu ponto. Do contrário, ele vai comprar online, né? Então, é algum serviço agregado, é algum mimo que ele vai encontrar lá, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de manhã da Starbucks, né, que descomoditizou o café, né? Então, ir a Starbucks não é tomar um café, é viver uma experiência. Né, e eles proporcionam isso, e outras cafeterias, né, se inspiraram na Starbucks nesse aspecto. Falei da livraria, né, que tem eles não só vendem livros, né, mas vendem a experiência de você sentar, tomar um café, participar de um evento, etc. E aí eu agrego aqui um outro exemplo, que é do museu, por acaso, pronto, entrando aqui, Oscar. Caso faz parte do meu trabalho, né? Então, como é que se descomoditiza um museu, né? Hoje o museu, além de apresentar exposições de arte, você vai ver lá dentro, todos, ou pelo menos em todos os bons museus, um bom café, uma loja, né? É mais ou menos uma loja que segue aquele padrão Disney, né? Que você brinca, né? Naquele brinquedo, né? Enfim, na saída você cai dentro da loja. O museu faz a mesma coisa, né? Você visita e a visita culmina com você dentro da loja e tem artigos incríveis ali para você comprar. Então, o museu tem auditórios, tem eventos, né, falas de curadores, etc. Tem um espaço infantil, um espaço educativo. Então, o museu proporciona também, está indo nessa esteira, né, da experiência, né, de agregar serviço para descomoditizar o que antes era comum, tá ok? Então, aqui a gente tem papel do marketing, um desafio do marketing, né, explicando aquela expressão que hoje já até é muito desgastada, né, agregar valor. Muito se fala agregar valor. Agregar valor, basicamente, é isso. É você ter um produto que não se diferencia dos demais, e aí você vai lá e pode alterar, modificar, aplicar diferenciais no próprio produto, na embalagem, no design, no ponto de venda, na forma que você comunica e, por último, isso vai incidir na precificação. Então, aqui, ó, de uma forma bem sintética, eu já citei os 4 P's do marketing, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Aqui são algumas definições, que eu não vou me aprofundar agora, vocês vão ver na aula que eu já postei: posicionamento, segmentação, target, e aqui eu destaco lead, né, que talvez seja uma expressão nova para a maioria de vocês. Lead é um potencial consumidor, é um usuário de um site, de alguma rede social. Normalmente essa expressão lead, no âmbito do marketing, normalmente se aplica para o marketing digital, né? Então, é alguém que já preencheu algum formulário, já demonstrou algum interesse de compra, ainda que não tenha fechado a compra, deixou o seu e-mail, enfim, né? Então, isso é o que a gente chama no marketing de geração de lead, quando você consegue captar, né, potenciais compradores. A gente vai voltar ao lead daqui a pouco, por isso que eu
tratei de explicá-lo, tá? Muito bem, caímos agora no mix de marketing, nos 4 Ps. Vou apresentar rapidamente o que é cada um e, em seguida, apresentar algumas tendências atuais, né, referentes a cada um desses 4 Ps. E, repito, sempre que vocês virem alguma expressãozinha, uma palavra em vermelho, é porque se trata de um exemplo, né, que não foi visto na aula anterior, já que a gente está fazendo agora uma revisão bem rápida. Né? Então, produto, pessoal, se refere a tudo que você faça, o P de produto se refere a tudo que você faça com relação à qualidade, os diferenciais do produto, né? Se for uma qualidade ainda superior, uma qualidade premium, aí você pode chamar de excelência, né? Tudo que você faça com relação à embalagem, design, marca, garantia, então tudo isso aí são incrementos relativos ao P de produto, tá? Eu devia ter dito isso lá atrás, mas digo aqui, não tem problema. Sempre que eu falar de produto, no âmbito do marketing, entendam o produto tangível, que é a mercadoria, e o produto intangível, que é o serviço, tá? Mas questão de clareza, agilidade, a gente chama tudo isso de produto, tá? Mesmo sendo um serviço. E a tendência que eu apresento aqui, que é o Kotler, que traz para a gente, dentro do seu marketing 3.0 e 4.0, é a tendência da cocriação, né? A gente vive a economia beta, né, que se comporta de uma maneira um pouco diferente da economia tradicional, que você lançava, na verdade tinha uma ideia, desenvolvia, testava internamente e lançava, né? Então seguia digamos, uma linearidade, era uma forma sequencial, padrão, né, de lançar um produto. Hoje, nessa economia beta, como é que se faz? Você testa um protótipo em determinados segmentos, né, aperfeiçoa esse protótipo com um produto já lançado, em andamento, né, com base no feedback que você vai recebendo. Obviamente, alguns serviços, ou alguns mercados, alguns segmentos, vão conseguir isso mais do que em outros, né? No mercado da tecnologia, por exemplo, isso é muito comum, que a gente chama de work in progress, né? Você lança e vai aperfeiçoando, né? Com as tecnologias da informação, isso é mais possível. Por exemplo, a gente vê isso no mercado dos games, né? Você vaza, né? Lança ali em determinados segmentos, as pessoas testam, dão feedback, e a partir do feedback você corrige e depois lança em larga escala, né? Isso acontece com automóveis também, às vezes você não lança, óbvio, né, depois de ter percorrido linha de montagem, não, você lança um protótipo, você deixa escapar na imprensa alguma coisa, tal, fotos, e aí com base no feedback você faz alteração. O mercado de celular faz isso também, né, vaza ali um protótipo, e a partir do feedback você confirma ou não. E aqui só um parênteses, tá? Tem um expediente que se faz na política, que é um pouco perigoso, mas se faz, que é o quê? Solta-se, a gente está vendo muito esse governo fazer isso, esse governo que, do ponto de vista da comunicação, é um desastre, é uma tragédia, tá? E o que eles fazem? Soltam alguma intenção, né? E a partir do feedback que se tem da opinião pública, se confirma a informação ou não, né? A gente está vendo isso direto, né? Por exemplo, até na questão lá do churrasco, iam fazer no sábado e tal, soltou a ideia, viu ali que pegou muito mal, voltou-se atrás. Não sei se nem se foi com esse propósito de checar feedback, enfim, ver se faz ou não, mas é uma possibilidade, tá? Então, na aula que eu dei o exemplo do Doritos, Fanta, Harley Davidson, Lego, né, que eles lançam para determinados segmentos, né, buscam feedback, ou então, junto a clientes que são fiéis, fazem grupos focais, né, pegam a opinião deles e a partir dessa discussão, dessa pesquisa, eles delineiam, né, moldam o produto a ser lançado, ok? Não sei se vocês lembram da Fanta Morango, Fanta Maçã Verde, Fanta Maracujá. Eu até gostava da Fanta Maracujá. As outras, para mim, eram uma tragédia, não eram nada boas, né?
sei se algum de vocês pegou algum desses lançamentos, mas esses sabores de Fanta foram colhidos, né, por essas pesquisas. A Ruffles fez isso também. Ruffles eram sabores bem diferentes também, e foram colhidos a partir dessa interação com as pessoas, numa interação de cocriação. E aqui, pessoal, eu trago para vocês um exemplo novo, que é do Fiat Mio, né? Não é Fiat Mio, não, Uno, não é o Uno que eu estou falando de Fiat Mio, tá? Que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Eu não tinha dado esse exemplo antes. Pessoal, até aqui, ok, né? Eu queria só saber de vocês de áudio, tá? Tudo ok até aqui? Alguma dúvida? E de repente eu estou falando só aqui e estou por fora. Ok, joia. Tá ok, tá ok. Muito bem, então vamos lá, porque eu não estou vendo vocês, tá? Então vamos lá. Alguém ouviu falar já desse exemplo do Fiat Mio? É Mio de meu em italiano ou em espanhol também. No caso aqui é italiano, porque a Fiat é uma montadora italiana. Fiat Mio foi um carro conceito apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2010, que expressa esse conceito de cocriação, ou seja, criação da empresa junto com o cliente, tá? Então, foi um automóvel criado a partir da colaboração de internautas que, por meio de plataformas digitais, Orkut, Blog, Twitter e Facebook, tá? Foi em 2009, tá, pessoal? Isso aí, 2008, 2009. Então, por isso que tem Orkut aí. Responderam a seguinte pergunta. Olha que uma pergunta interessante. No futuro que estamos criando, o que um carro deve ter para que eu o chame de meu, enquanto ainda sirva para outras pessoas, tá? Então, essa foi a questão que se colocou. O resultado foram 2.313.000 e tantos acessos de visitantes únicos, né? Não, então, mais de 2.300.000 pessoas, né? CPFs, 142 mil ideias foram enviadas, 18 mil comentários postados, 78 mil participantes cadastrados. Vocês lembram que eu falei do lead? Isso aqui é geração de lead, tá? Quem acessa essa plataforma, quem se cadastra para deixar sua ideia, quem posta seu comentário, a empresa já consegue captar aqueles contatos no seu banco de dados e gerou lead. Aí, se vai gerar venda, ali é o próximo passo. Mas esses usuários já entraram no funil. Vocês entenderam? Então, digamos que um propósito aí já foi atendido, né? Que foi a geração de leads. E chama atenção essa pergunta. Vamos lá. Obviamente, esse carro não foi pensado para ser um sucesso de vendas, né? Como um Palio, sei lá, um Vectra, enfim. Não, esse carro é um carro conceito, né? Criado praticamente on demand, né? Para segmentos bem específicos. Se assemelha, foi um carro exibido no Salão do Automóvel, né? Se assemelha a essas roupas que as modelos usam nos desfiles, né? E que você só vê nos desfiles, não vê nas araras, né? É mais ou menos isso. Mas a Fiat, com isso, queria qual era a intenção de fabricar esse carro? Era torná-lo campeão de vendas? Não. Era proximidade com o público. Era dizer, olha, público, você trabalha junto comigo, você é meu parça, né? Estamos juntos, a gente quer te ouvir, né? E isso traz uma sensação de pertença, de prestígio para esse público, né? Além, é óbvio, da geração de leads. Além, é óbvio, né? Que, bom, se o marketing, vamos voltar para aquela nossa definição clássica lá do McCarthy, de 1960, que vale ainda hoje. Se o papel do marketing é identificar as necessidades, os anseios, o que o consumidor quer, uma iniciativa dessa é fantástica, porque consegue investigar e ter a resposta exatamente do que a pessoa quer e deseja que seja um carro do futuro, né? Então, muita atenção, vou mostrar para vocês como é que ficou o Fiat Mio. Vocês imaginam, sei lá, que ficou um Frankenstein, né, com tantas opiniões diferentes. Mas esse é o carro, né,
que as pessoas concebem para o futuro, né? Então, ele é pequeno, né? Certamente as pessoas pensam na questão da mobilidade, do trânsito, do estacionamento, da poluição. Então, ele tem características sustentáveis, né? De segurança também. É um carro extremamente futurista, né? E, enfim, é interessante o final dessa pergunta. O que deve ter um carro para que eu chame de meu, né, Fiat Mio, Fiat meu, enquanto ainda sirva para as outras pessoas, ou seja, com quanto que esse carro ainda cause um impacto positivo na sociedade, né, que não seja mais um carro que contribua, né, para o nosso trânsito caótico, para a falta de estacionamento, enfim. Então, aqui a gente vê a presença de certos valores. E, repito, é uma tendência, a gente falou disso, né, na nossa última aula com contato, né, e isso está presente no Market 3.0, 4.0, que a gente vai ver em diante, tá? Até numa próxima aula, ok? Então, por dentro, esse é o carro. Acho que cabem duas pessoas, né? Duas pessoas, enfim, meio apertadinhas aí, mas esse seria o carro do futuro, foi construído, né? Não tenho ideia se foi vendido, quantas unidades foram vendidas, enfim. Mas, como eu disse para vocês, a intenção aqui não era tornar esse carro um campeão de vendas, né? Mas era o próprio lançamento ou a própria forma de concepção do carro que eu queria destacar aqui para vocês. Pessoal, seguinte, até aqui tudo ok? Digo para vocês, olha, assim que quiserem perguntar ou comentar, me interrompam, tá? Abram o microfone de vocês e me interrompam a qualquer momento, ok? Eu não estou lendo texto. Então, se manda texto aí, eu não consigo ler. Qualquer Professor, momento. Vamos lá. Quem fala? é o Ítalo. Vamos lá, Ítalo. Professor, essa sobre leads, eu aprendi com um curso que eu comprei. Eu comprei um curso de marketing digital e fala sobre Sim. leads e fala também sobre remarketing. Ele pede muito que a gente sempre interaja no Instagram com o público. A gente tem a proximidade maior, assim como o senhor citou essa da Fiat, né? Sobre ter a interação maior com o público e assim o público tem mais confiança na empresa onde eles estão tendo serviço ou comprando produtos. É isso. Quando a gente chegar no P de promoção, que é o P da comunicação, da divulgação, a gente volta a esse tema, mas é exatamente isso, viu, Ítalo? Bem observado. É curioso que umas palavras aqui são parênteses, né? Porque eu lido com texto e, enfim, tudo que se refere a texto eu gosto. As palavras são polissêmicas, né? Ou seja, as palavras têm mais de um sentido. Lead, no âmbito do marketing, tem esse sentido. No âmbito da criação de texto ou do jornalismo, tem um sentido completamente diferente. O lead, para o jornalismo, imagine um texto jornalístico, tá? O lead é o primeiro parágrafo, é o começo do primeiro parágrafo, quando você tem que, logo no começo do texto, dizer a informação principal do texto. Isso vale para a comunicação empresarial também. Você não vai colocar a informação principal, aquilo que você deseja, lá no final, no meio do texto, perdido, não. Você vai colocar no começo do seu texto, porque você não sabe se o seu texto vai ser lido até o final. Então, para garantir que a sua comunicação vai ser lida e atendida, é preferível que você coloque a informação principal lá no primeiro parágrafo, logo no começo, que é o que a gente chama de lead, tá? É isso. Não ia nem falar isso, mas lembrei agora. Bom, vamos lá, adelante, tá? Como eu digo para vocês, eu falo muito, eu falo rápido, então façam como nosso amigo Ítalo. A qualquer momento, me interrompam e perguntem, ok? Mix de marketing, 4 P's. Vamos lá. P de preço se refere ao preço, claro, né? Evidentemente, se refere ao prazo, as condições de pagamento, descontos, né? E o objetivo financeiro da empresa, que é o lucro. Então, todas as decisões que permeiam essas variáveis, né, se referem ao P de preço, e tudo isso é marketing, tá? Então, já comentei, é o fator mais facilmente comparado pelo consumidor, porque ele é objetivo, ele é numérico, ele é mensurável, né?
Tem uns amigos da economia, né? Alunos de economia aí, eu acho que vocês já viram ou verão isso, né? Aqui eu coloquei algumas variáveis, as principais, que vão incidir na precificação, e vão explicar por que, que o produto custa X ou 2X ou 10X, né? Então, a primeira variável é básica, elementar, é o custo de produção do produto. O custo para aquele serviço ser oferecido, né? Então, aí dentro do custo entra matéria-prima, mão de obra, impostos, né? Os principais. Também se considera oferta e demanda, e aí vai se considerar abundância ou escassez do que você vai oferecer, né? Por exemplo, isso serve para produtos, serve para profissionais também. Pela manhã eu dei o exemplo da gasolina, do posto de gasolina, dei o exemplo de Fernando de Noronha e tal, não vou me repetir. Mas a gente pode acrescentar aqui, no caso de profissionais autônomos, por exemplo, eu, além de trabalhar, né, com arte lá na vice-reitoria, além de dar aula, eventualmente, no tempo que me sobra, eu faço revisão, tradução de texto. E para eu controlar a demanda, como o meu tempo é escasso, o que eu faço? Eu jogo o preço lá para cima, né? E aí, quem quiser pagar o valor, não é porque, enfim, sou metido a besta, nada disso, não, mas é para controlar a demanda. Dessa maneira, eu consigo reduzir a procura de pessoas pelo meu serviço, e quem me procurar vai pagar um pouco mais. Então, eu consigo aproveitar bem o meu tempo livre, e consigo ser bem remunerado por isso. Tá claro? Então, quanto mais escasso é o que você tem a oferecer, mais você pode cobrar por isso, tá? Isso é um princípio básico, elementar da economia, ok? Bom, concorrência também, aí pela manhã eu citei as variáveis de globalização e privatizações, né, que aumentam a concorrência, e aí, quando se aumenta a concorrência, quando se quebra o monopólio, tende-se ao preço cair, porque você vai ter que brigar por preço, né? Não sei se o meu amigo Jean está aí, tem um pouco mais de idade, né? Mas, pessoal, quando a telefonia era um monopólio do Estado, o bem telefone físico era declarado no imposto de renda, porque era caro, a linha era cara, né? Para você conseguir comprar uma linha telefônica para sua casa, não existia nem celular naquela época, você entrava numa linha de espera, fazia um consórcio, pagava uma fábula, enfim. E aí foi preciso quebrar esse monopólio cruel, né? Entrar competidores, players internacionais, enfim, e aí eles foram brigar por preço, por qualidade e tal, de sorte que você leva uma linha telefônica praticamente de graça, né? Aparelho telefônico, enfim, preço de banana, né? Tá ok? Por último, o valor de marca. Deixei por último, mas não menos importante, tá? E aqui se refere ao posicionamento da sua marca, tá? Quanto maior valor de marca você tem, quanto mais bem posicionado você está na mente do seu consumidor, e principalmente tendo em vista o público a que se destina, o preço vai ser X ou 10X, né? Como eu disse para vocês pela manhã, eu dei um exemplo do jeans, né? Um jeans Randara, um jeans M-Officer, ele não vai se diferenciar muito com relação ao produto, ao insumo, né? Mas ele vai se diferenciar muito na etiqueta, na marca. Então, por isso que um vai ser, eu nem ideia, vai ser R$ 100 e o outro vai ser R$ 500, né? Por conta do valor de marca, tudo bem? Então, um perigo, tá? Perigo, atenção, luz vermelha, ou pelo menos amarela, tá? Muito cuidado se você busca diferenciar o seu produto apenas por preço, apenas pelo P de preço. Por quê? Porque você tem uma margem limitada para se diferenciar. É diferente, por exemplo, de você se diferenciar por excelência, por qualidade, aí é infinito, aí é ilimitado, né? Mas chega um momento que você baixa o preço, vai baixando, e você não pode baixar mais, porque você tem que cumprir seus contratos, você tem que pagar seus fornecedores, você tem que se manter viável economicamente, né?
Pela manhã eu dei o exemplo da Energy, né, da Academia de Ginástica, do Mercedes Classe A, não vou me repetir aqui, e acrescento o exemplo das águas minerais, para resolver o seguinte dilema, tá? Imagine que você tem um... Opa, entrou alguém aqui, deixa eu... Nosso amigo Jean, falei dele, acabou de entrar. Muito bem, voltando aqui. Imagine a seguinte situação, tá? Isso é muito comum, pode acontecer. Vocês têm um produto, tá? Que tem um público muito bem definido, tá? E vocês têm condições de ampliar para outros públicos, digamos, para públicos mais qualificados, menos qualificados, de maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo. E aí, como é que você faz? Pode ser que você, ao baixar o preço do seu produto que se destina a um público de maior poder aquisitivo, pode ser que você deprecie sua marca, né? E isso não é bom. Pode ser que você desagrade aquela parcela fiel do seu público, que já tem um poder aquisitivo, enfim, e já está estabilizado, já é seu, né? E aí, só que você, por outro lado, não quer perder a outra parcela, a outra fatia de público, que está ali ávida por comprar o seu produto, você tem insumo para produzir mais, para atender esse público, e aí, o que é que você faz para atender esses públicos sem depreciar a sua marca, sem comprometer, enfim, o seu posicionamento? Você faz o que faz as grifes de roupa, ou as linhas de carro também, as empresas de carro fazem isso também. Você cria outras divisões, outras linhas de marcas pertencentes à mesma empresa, tá? Então, as grifes fazem isso. Eu dei o exemplo de manhã, não vou me repetir, Armani, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, tá? Que tem suas linhas, suas divisões, que são divulgadas aqui, isso aqui é importante, tá? Não como divisões ou linhas baratas, mas como divisões ou linhas casuais, jovens, informais e tal, porque essa palavra barata, pessoal, é capciosa, ela é traiçoeira, tá? Ela tem um sentido positivo, vamos lá, no varejo, né, na compra de massa, mas quando se trata de bens para um público mais qualificado, ela não pega bem. Então, vamos lá. Dei o exemplo aí das águas minerais, tá? E aí a gente tem o exemplo do grupo mesmo. A gente tem a Minalba, aliás, tem a Indaiá, que se destina ao público em geral, à massa, né? Digamos assim. Só que aí tem um público mais, digamos, ainda mais qualificado, um público mais exclusivo, digamos assim, que vai consumir água mineral num contexto mais exclusivo, mais top, digamos assim. Então, para isso existe Minalba, né, que aqui no Nordeste, principalmente, ela se destina a esse público. É a água que acompanha o vinho, né, a água que se vende nos bons restaurantes e tal. E a Minalba, desculpe, e a Indaiá é a água massificada nos supermercados, etc e tal, para todo mundo. E a gente ainda tem uma linha ainda mais econômica, ainda mais barata, abaixo da Indaiá, que é a Rica. Pouca gente conhece essa água. Rica, já ouviram falar? Com 2 Cs, é uma água adicionada de sais. Você vai encontrar a Rica normalmente nos bairros, né? Em bairros mais periféricos, né? Então, a gente vê uma empresa, é a mesma empresa, é o mesmo grupo, né, com diferentes linhas, com diferentes divisões para conseguir ampliar o seu share, ou seja, a sua participação de mercado, ok? Vamos lá, alguém vai falar aí. Essa mais em conta, professor, como é o nome dela? Rica? É Rica? Rica, com 2 Cs, eu já vi, já, entendi. É do mesmo grupo. É do mesmo grupo, ela é água adicionada de sais, não é água mineral, tá? Entendi. Tipo, é um produto de chegada, assim, né? Para o combate, né? Um produto mais em conta, para ganhar aquele público mais, né? Entendi. É isso aí. Então, para... Pega os 3 públicos, né? Desculpa? Pega os 3 públicos, no caso. Isso, pega os 3 públicos. B, C. É isso aí. Então, toma-se essa opção, pessoal, para você não criar uma marca esquizofrênica, sabe? Uma marca que não sabe
se é classe A, classe B, classe C, classe D. Não, então você utiliza o seu parque industrial, seus insumos, seu capital intelectual que você já tem ali e muda a comunicação, muda a embalagem, muda eventualmente alguma coisa do produto, pode ser, né? No caso da água mineral, se muda, né? A Minalba, a fonte da Minalba é de Campos do Jordão, né? Uma fonte, assim, que tem um valor agregado, digamos assim. As fontes da Indaiá são outras, né? E da Rica, como eu disse, né? Não é fonte, não é, desculpe, água mineral, é água mineralizada, adicionada de sais, tá? Então, vamos lá, adiante. Bom, P de praça, pessoal. P de praça engloba, que é o place, tá? Tudo que é ponto de venda, estoque, distribuição, cobertura, ou seja, tudo que é logística, é o caminho que o produto ou serviço percorre desde a sua produção até o seu destino final, seja o consumidor final, seja uma outra empresa, seja comércio físico, seja comércio eletrônico, tá? E aí eu levantei essa diferenciação da distribuição direta e distribuição indireta, tá? Uma escolha que você vai fazer, né? Ambas têm seus prós e seus contras. Não vou ler porque isso já foi abordado. Falei da tendência, né? Que com a internet, as vendas online, o place, o paid place se tornou space, né? É preciso ocupar o ambiente virtual, não só o ambiente físico, né? De sorte que, em alguns segmentos, se você não está presente no ambiente virtual, se você não tem um site, não tem uma rede social, pode ser que para o consumidor você não exista, tá? E aí eu coloco para vocês um extremo, né, do que a gente observa na atualidade, que a empresa, ela só existe virtualmente. São os sites de compra coletiva, são os Netshoes, Mercado Livre, Amazon, enfim, e por aí vai, né? Obviamente, existe o ambiente físico, né, de laboratório, enfim, das pessoas trabalhando fisicamente, mas todo serviço é oferecido virtualmente, tá? Esse a que ponto chegamos, né? É o extremo, né, da virtualização das empresas, e o que eu estou falando não é nenhuma novidade, isso aqui nem é um fenômeno recente. Mas vamos lá. P de promoção, agora começa a ficar mais interessante, sabe? P de promoção se refere à comunicação, à divulgação, tá? Então, a comunicação nas suas diversas formas, propaganda, relações públicas, trade marketing. Trade marketing é o canal pelo qual vai chegar o produto, o serviço até o consumidor, tá? Boca a boca, etc, né? Coloquei essa diferença, né, que antes, né, o marketing de promoção era exclusivamente intromissivo, ou seja, você estava fazendo alguma coisa que você gostava e era interrompido por um comercial de TV, de jornal, enfim. Você está lendo seu jornal, aparece um anúncio, uma revista, rádio e tal, ou seja, era algo unilateral, né? Hoje, vamos lá, esse tipo de marketing intromissivo não morreu, ele continua, tá? Mas as verbas, os investimentos de divulgação, hoje estão sendo revistos, tá? As empresas estão vendo que se gasta muito para se comprar espaço de mídia em TV, em jornal, etc e tal, e às vezes o retorno não é o esperado, porque você atinge um público que nem é o seu, né? E nas redes sociais, ou não só nas redes sociais, mas, por exemplo, com assessoria de imprensa, né, com responsabilidade social, com patrocínio, com eventos, né, você pode chegar com brindes, você pode chegar no seu público de uma forma mais segmentada, né? Então, hoje, né, quando precisam, as pessoas pesquisam sobre a empresa, elas querem encontrar a empresa quando achar que for a hora. Então, as empresas têm que estar lá, têm que criar o seu site, têm que tem que disponibilizar as tecnologias da informação possíveis para serem encontradas pelas pessoas quando elas se dispuserem a procurar essa pessoa, tá? Muito bem. E aí, eu dei o exemplo, pela manhã, de que o Kotler falou isso, né? Que hoje as empresas podem se dar ao luxo de gastar menos com propaganda, porque os clientes, quando eles são motivados, mobilizados a isso, naturalmente, eles fazem a publicidade gratuitamente da empresa, né?
obviamente, eles não vão fazer a publicidade gratuita da empresa compartilhando, divulgando qualquer batatada, qualquer besteira, né? Tem de ser um conteúdo relevante, tem que ser algo que traga informação, algo que traga humor, enfim, que mobilize, que motive aquele consumidor, aquele cliente a compartilhar aquele conteúdo e fazer publicidade gratuita da sua empresa. Muito bem. Esse exemplo que eu vou dar para vocês agora está em vermelho, né? Eu não dei esse exemplo pela manhã, e é algo que eu posso dizer que eu tenho orgulho de ter feito parte, né? Foi a campanha O Curso da Minha Vida, do vestibular da Unifor de 2000 e começou em 2011 e teve desdobramentos em 2012. Foi tão bem sucedida que continuou, tá? E essa campanha, ela faz exatamente o que a gente está falando. Ela criou uma plataforma de engajamento, né? Trabalhou a propaganda com uma cara que ela não parecia propaganda. Esse é um detalhe importante, tá? Se você quer que a sua propaganda seja, ou a sua comunicação de marketing seja consumida e gere divulgação, mídia gratuita, ela não pode ter cara de propaganda, ela não pode ser compre 30, 60 e 90 tal. Ninguém compartilha isso, tá? Tem que ser de alguma maneira interessante, ok? Que foi essa campanha, O Curso da Minha Vida. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Seguinte, eu vou mandar no grupo de WhatsApp agora, é um vídeo de 30 segundos. Eu peço para vocês que assistam esse vídeo, 30 segundos só. Explica o que é a campanha, tá? E aí eu volto em seguida. Já está no grupo, então, por favor, assistam e eu volto em seguida. Vamos lá. Vou dar um pause aqui. Vocês estão lá. Ok. Eu vou mandar logo o segundo vídeo, tá? O segundo vídeo é um pouco mais longo. Vocês veem depois. Vai, câmera. Batemos a raquete umas 142. Deixa eu ver aqui. Vai, câmera. Eu acho que eu mandei 2 vídeos iguais. Deixa eu mandar um outro aqui. Você pode ser empreendedor no cargo de gestão. Gravei um vídeo. A Leide falando, gravei um vídeo para a Unifor para divulgar o curso de administração. Pois é, Leide. Deixa eu encontrar aqui. Fala aí, Leide. Quem está falando? Eu vou mandar. Tá aqui, de administração. Professor, mas o segundo vídeo que o senhor mandou é o curso da Minha Vida Administração, ele não é igual ao primeiro. Não, eu sei. É que eu já apaguei. Olha aí, pronto. O que eu queria encontrar era o seguinte. Esse primeiro, mais curto, de 30 segundos,
é um vídeo que explica a campanha, tá? É um vídeo geral. O segundo é um vídeo mais longo, da coordenadora na época, que é a professora Cristiane Burhamra, explicando o que é o curso, empregabilidade, etc e tal. E o terceiro que eu mandei agora são alunos do curso falando sobre o curso, tá? Então, acho que algum vídeo vocês já viram, né? Não precisa ver todo agora. Vamos voltar, então, para a nossa aula. Só comentando aqui o que você disse, Leide, eu aprendi sendo do Kotler. Você falava dos 4 Ps? O mix do marketing. Pois é, não foi não. O mix de marketing é de 1949, tá? Ganhou mais dimensão com o McCarthy, tá? E ganhou mais projeção ainda com o Kotler depois. Então, muita gente pensa que é a invenção do Kotler, mas não foi, tá? Vamos lá, vamos voltar então. Vocês estão vendo aí a minha tela de novo? Melhor falar, tá? Que se escreve eu não consigo ver. Sim. Sim, professor, tá na promoção. Sim. Tá, beleza. Então vamos voltar aqui. Seguinte, o que foi essa campanha, pessoal? Essa campanha, a gente conseguiu o engajamento, né, tanto de alunos de terceiro ano que iam prestar vestibular, quanto de escolas, quanto de pessoas que já cursavam o curso. A gente tem a propaganda, não com cara de propaganda, exatamente o que eu estou falando com vocês aqui. A gente trabalhou a informação, a gente divulga o que faz um profissional de cada curso. A gente gravou 37 vídeos, um vídeo para cada curso, tendo cada um a palavra do seu coordenador, mostramos os laboratórios, o espaço de prática, os diferenciais, o que faz um profissional daquela área e tal. Quem está com o microfone aberto aí, pode desligar, por favor, que está dando uma interferência. Não, pronto aí, não. Ok? Bom, vamos lá. Então, sim, então ficou sendo um vídeo que foi, sim, e aí a gente tratava isso, todas essas informações e tal, e aí no final tinha a cacetada, né? Tinha, olha, você que se identificou com o curso, quer ser um administrador, enfim, com respaldo, que quer ter uma formação boa, inscreva-se no vestibular da Unifor. E aí, a partir de então, mostrava os diferenciais da universidade, até então mostrava os diferenciais do curso, né? E culminava com um apelo, inscreva-se já, aí tinha o telefone, o site e tal, para se inscrever, e a gente conseguiu um resultado muito positivo, tanto que essa campanha, era para ser, normalmente, as campanhas de vestibular são semestrais, ela se manteve, se não me equivoco, por 4 vestibulares, né? Foi uma campanha que a gente chama de cauda longa, né? Foi de tão exitosa que foi. Aí a gente foi atualizando os vídeos, às vezes saía um coordenador, vinha outro, tinha um curso novo, tinha um curso que, olha, a gente ganhou esse laboratório, tem que estar, a gente gravava, enfim. Então, pessoal, se fosse um vídeo padrão desses que a gente vê de propaganda, inscreva-se já, só isso, a gente não ia ter a adesão, a gente não ia ter o engajamento que a gente conseguiu aí, né? E foi interessante que se deu num contexto ainda, que, lógico, já existiam as redes sociais, era 2012, né? A rede social mais forte naquela ocasião era o Facebook, né? Agora eu não lembro se tinha Orkut, né? Mas o mais forte foi YouTube e Facebook. E a gente conseguiu fazer o que o Kotler propõe aqui. Cria uma plataforma de engajamento, proponha um conteúdo interessante que traga informações relevantes para o seu público e ele mesmo vai fazer a propaganda sua gratuitamente. A gente conseguiu isso, né? Fora que tem um aspecto também da pessoalidade, da proximidade, né? De você ver ali
não imagem de banco de imagem americano, enfim, não, ali eram professores, alunos, enfim, então a gente conseguiu trabalhar isso muito bem, e teve um lançamento, foi todo um evento, essa campanha, né, sou muito orgulhoso de ter feito parte dela. Para quem não sabe, eu trabalhei na diretoria de comunicação e marketing da Unifor de 2006 a 2013. Aí eu saí em 2013 exatamente para assumir a divisão de arte e cultura, que é onde eu estou até hoje. Tudo bem? Então, tá claro até aqui, pessoal? Alguém gostaria de comentar, trazer um caso semelhante, fazer alguma dúvida? Eu estava comentando no chat, mas só dizer que eu participei da campanha de 2018. Eles gravaram pequenos vídeos de 40 segundos, eu acho, e aí eu fiz o de administração. Legal, bacana. Essa é uma campanha que, digamos assim, perdura com outros rótulos, digamos assim, com outros títulos, mas a ideia que foi plantada naquela época continua, né? Hoje, a comunicação é audiovisual e tem a participação dos seus protagonistas. Ela é mais real, mais orgânica, né? Então, isso é interessante. E só eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Algo interessante que a gente fez nessa campanha, normalmente, até então, como é que eram as campanhas convencionais, digamos assim, de vestibular? Tinha uma campanha física, né, nos meios, digamos assim, principais, que era anúncio de TV, anúncio de jornal, esses meios principais chamavam para a campanha para os meios digitais, né? Essa campanha foi o contrário. A mídia principal era a digital e a digital chamava para o meio físico. Na verdade, desculpa, era o contrário. Desculpa, era o contrário. Nas convencionais, as mídias digitais se reportam às mídias tradicionais, né? Elas são, digamos, sobressalentes, não são marginais. Essa aqui não, a mídia principal era a digital, tá? E a mídia de apoio era a convencional, era o anúncio de jornal, era a TV, etc. Com o recurso do QR Code, a gente inaugurou o QR Code, né? Na Unifor, foi nessa campanha aí. A gente colocava um anúncio de jornal ou de TV, colocava o QR Code lá e a gente tinha que explicar. Olha, baixe não sei o quê, aponte seu celular. Hoje ninguém precisa explicar, só coloca o QR Code lá, aponta a câmera e já era, né? Vamos lá, muito bem, pessoal. Essa questão agora é polêmica, é batuta, é bacana, tá? Vimos que o marketing tem o papel de identificar e satisfazer necessidades. E aí eu pergunto, teria o marketing também a função de criar necessidades? O que vocês acham? O marketing tem o papel, tem a função de criar necessidades ou não? O marketing se destina a simplesmente identificar e satisfazer? Professor, Oi. eu acredito que ele tem essa função de criar uma necessidade para o público. Eu tiro o exemplo da página que eu sigo do clube que eu torço, que é o Fortaleza, e Sim. o marketing do Fortaleza está sendo eleito um dos melhores do país, todo ano ganha um prêmio, porque eles criam essa margem de que o público necessita de algo, dos produtos, e isso impulsiona a compra. A gente vai e compra um produto, mesmo com pouco dinheiro, a gente quer, entendeu? E criar algo necessário, assim, para a gente comprar. Legal. Só um parêntese aqui, o marketing do Fortaleza é fora de série, tá? E quem cuida do marketing do Fortaleza é uma agência de publicidade chamada Delanteiro. Não sei se conhecem. É de um sujeito chamado... São 3 sócios. Eu conheço muito bem conheço o Marcel Pinheiro, e é um cara que pensa diferente. Realmente, eles têm umas ideias boas. Mas vamos lá. Alguém mais gostaria de falar? Concorda? O marketing tem o papel de criar necessidades ou não? Simplesmente identifica e satisfaz? Só uma pessoa, né? Alguém? Ou seguimos? Seguimos? Bom, vamos lá. Opa,
tem um microfone aberto aí. Professor, eu acho que, sim, pela visão que eu vejo, pela minha experiência, eu acho que o marketing, ele, dependendo do que a empresa quer, ele cria a necessidade, né? Eu Certo. acho. Não, tudo bem. O que eu quero de vocês é mesmo a impressão, a visão prévia de vocês, né? Porque eu acho que, não sei se já estudaram, já viram a respeito. O que eu vou apresentar a vocês agora, pessoal, é a visão, o consenso da ciência da administração a essa pergunta, tá? E, como eu não gosto de enrolar, eu já digo para vocês que, segundo a visão, né, das autoridades a respeito da administração de marketing, com relação a essa questão, o marketing não tem a função de criar necessidades. As necessidades são intrínsecas aos seres humanos, né? Criar necessidades seria algo sobre-humano, seria algo que não cabe ao profissional de marketing. Olha, identificar necessidades e satisfazer necessidades já é um trabalho tremendo. Criar necessidades é coisa para Deus, tá? Mas vamos entender. Eu trouxe para vocês, nos próximos slides, eu fiz um recorte de vários autores, inclusive muitos recortes do próprio Kotler, de obras diferentes dele, tá? Que trazem exatamente a justificativa por que o marketing não cria, ou pelo menos não se destina a criar necessidades. Eu vou dar aqui minha explicação. Professor, Depois a gente vai para a palavra das autoridades, que são eles que mandam aqui. Vamos lá, diga lá, amigo. assim, meio que o marketing, ele toca ali na dor da pessoa que necessita de algo, ele faz uma campanha que vai, mostra pro lead dele e toca naquela dor, do que necessita, né? E a pessoa vai lá e compra. Mas é uma dor que já existe, digamos assim. É uma dor que está Sim, lá. sim. Não foi o marketing que criou essa dor. Eu acho que você chegou no ponto. É por aí, sim, né? Eu vou apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, essa pirâmide chamada Teoria das Necessidades de Maslow. E aí, aqui a gente tem as necessidades humanas colocadas mais ou menos numa ordem de prioridade. A gente tem na base da pirâmide aquelas necessidades básicas, sem as quais a gente não consegue viver, né? Que são as necessidades fisiológicas de respiração, comida, água, sono, homeostase, excreção, enfim, as necessidades da gente se manter vivo, né? Atendidas essas necessidades, o homem busca necessidades, digamos, mais superiores, né? Necessidade de segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, enfim, são necessidades ainda básicas, né? Acima dessa necessidade, a gente tem as necessidades de amor e relacionamento, que se refere à amizade, família, intimidade sexual. Acima, a gente tem a necessidade de estima, que aí se inclui autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros, o status se coloca aí também, tá? Por último, a autorrealização ou realização pessoal, que é a moralidade, criatividade, espontaneidade, a arte entra nesse topo da pirâmide aí, né? Solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos, etc. e tal, né? Por que eu estou apresentando essa teoria das necessidades? Porque isso foi o que influenciou, a gente vai ver, os conceitos de marketing, né? Inclusive, a teoria de identificar e satisfazer necessidades lá do McCarthy, passando pelo Kotler, do Drucker e de quem veio depois, tá? Para entender aqui, vamos primeiro pensar o seguinte, pessoal. Muita gente diferencia necessidade e desejo, né? Aqui a gente pode entender que, como necessidade, aquelas, digamos, necessidades que estão mais na base da pirâmide, aí, que se relacionam mais com a sobrevivência, a segurança e tal. À medida que a gente vai subindo, a gente entra na esfera do desejo, né?
Só que tudo é necessidade, ok? Com um exemplo a gente entende melhor, correto? Vamos lá. Uma caneta. Uma caneta atende que necessidade? Atende uma necessidade básica de escrita, né? Digamos que a necessidade básica da caneta está na base dessa pirâmide. Aí, ok. Só que quem compra uma caneta, compra essa caneta apenas pela necessidade de escrever? Não. Existe, quem compra uma caneta Montblanc ou Cartier, compra por uma necessidade sua de ou se diferenciar dos demais, ou de se igualar aos outros, de pertencimento de grupo, enfim, de status, de autorrealização, sabe? Eu cheguei até aqui, eu posso ter uma Montblanc, eu posso ter uma Cartier, e vai lá e compra, né? Isso aí, quem é que vai dizer que isso não é uma necessidade humana? É uma necessidade. Não é uma necessidade básica de sobrevivência, de segurança, não. É uma necessidade mais pro topo aí, de autoestima, de status, mas é uma necessidade, sabe? Isso aí vocês aplicam a qualquer produto que vocês queiram, tá? De roupa, a carro, enfim. O carro, ele atende que necessidade? É só um meio de transporte? Não, né? Pode ser que para algumas pessoas, sim, né? E aí as pessoas são diferentes. É exatamente o que a gente estava falando nos slides anteriores, né? Você tem que identificar qual é a necessidade que aquele seu produto vai atender. Se é uma necessidade mais básica, mais elementar, uma necessidade de mais valor agregado, para um público de mais valor aquisitivo, se é uma necessidade que está mais para o topo dessa pirâmide de status, de autorrealização, ou não, eu quero atender simplesmente a alimentação. Eu quero alimentar, enfim, e é isso. Você tem que entender o que é o seu produto, qual é a necessidade que ele atende e o público a que ele se destina, tudo bem? Quando a gente fala, por exemplo, de uma Victoria Beckham, vamos lá, que tem, sei lá, 500 pares de sapatos, deve ter mais do que isso, né? Aí eu pergunto para vocês, isso aí é algo necessário ou supérfluo? Né? Supérfluo. Vamos lá, vou só terminar aqui o exemplo, tá? Vamos lá, uma pessoa que tem no seu closet 1000 pares de sapatos. Você pode dizer, não, isso é supérfluo, né? Isso não é necessário. E aí eu digo, quem disse? Né? As pessoas têm necessidades diferentes. Você não pode medir a necessidade dos outros com base na sua régua. Pode ser que aquela pessoa, para se sentir bem consigo mesma, né, ela tende a consumir. Ela tenha de ter 500 pares de sapatos no closet, embora ela não seja uma centopeia, né? E aí o marketing não vai trazer preconceito. O marketing vai identificar que existe latente nas pessoas a necessidade de autoestima, de autorrealização, de status, de se amostrar, sabe? Como vocês queiram chamar, isso existe, é do ser humano, está espalhado por aí. O marketing não faz preconceito, ele vai lá e atende. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente entender essa coisa de que o marketing não cria necessidade, ela já tem que existir, tá? Desculpem se eu estou falando muito, mas é para a gente não perder o fio e a gente está quase na nossa hora aqui, tá? Imagine uma cidade lá do interior do Canadá, tá? O último registro policial lá foi, sei lá, 30 anos atrás, o roubo de uma galinha, alguma coisa assim, né? Não tem criminalidade lá, tá? Aí imaginem que você, um empreendedor, um grande empreendedor, quer implantar lá uma empresa de segurança privada, de vigilância eletrônica, sabe? Altos muros, câmeras, enfim, tudo isso, tá? Cachorro lá de fora e tal. Só que não existe necessidade para esse produto lá. Só que você é muito esperto, você vai, não, mas eu vou criar essa necessidade. Muito bem. Você vai, cria uma campanha de marketing, tentando conscientizar as pessoas sobre o perigo de não contratar o seu serviço de vigilância eletrônica. Você investe mundos e fundos, né, para criar nas pessoas a cultura
da contratação de ter uma vigilância eletrônica lá. Você vai ter sucesso? Um outro idiota pode comprar, né? Ele vai comprar, depois vai perceber que não precisa e você vai dar com os burros na água, né? Então, pessoal, você não vai criar necessidade, né? A necessidade tem que existir previamente, né? Pode ser que num lugar, vamos lá, agora sim, interior do Ceará, ok? Criminalidade existe. E lá não existe a cultura da vigilância eletrônica, tá? Só que existe criminalidade, existe arrombamento de residência e tal. Então, você já percebeu, analisando os índices, né, de criminalidade, você viu que existe uma necessidade ali das pessoas se protegerem, para protegerem o seu patrimônio. Então, a necessidade está ali. Aí agora, não é você simplesmente, pronto, se instalar e a coisa vai acontecer por osmose, não. Você vai ter de se divulgar, você vai ter de se vender, você vai ter que despertar nas pessoas o desejo de adquirir o seu serviço, o seu produto. Você vai ter que conscientizá-las de que existe uma necessidade para a qual elas não se deram conta. Mas essa necessidade existe, não foi você que criou, ela está ali, tá? Então, tá claro, pessoal, criar necessidade é coisa assim, é um esforço sobre-humano, e o resultado tende a ser pífio, tende a ser negativo. Você não vai conseguir criar uma necessidade onde não existe necessidade, né? Não, você identificou que existe uma lacuna, vai lá e atende. Mas, lógico, você vai ter que criar uma cultura, conscientizar as pessoas, despertar o desejo nas pessoas, né? E aí, como você vai fazer isso? E aí, o céu é o limite, né? Relações públicas, propaganda mesmo, boca a boca, etc. Vamos lá. Ei, Thiago. Vamos lá, amigo. How are you? Por exemplo, esse exemplo que tu colocou aí da cidade do interior do Ceará, que tem criminalidade e isso, tem que levar em consideração também o poder aquisitivo da família lá, não? Claro. O Awari, no interior tem gente endinheirada, viu? Mas sim, lógico, você não vai se instalar ou vender o seu serviço, o seu produto, para quem não possa comprá-lo, né? Então, você tem de adaptar, inclusive, o P de preço, né, para o poder aquisitivo do seu produto. Eu falei do interior, né, que pode ser que existe criminalidade, existe gente com grana para contratar, existe essa necessidade, está lá latente, mas não chegou ainda ninguém para desbravar esse oceano, sabe? Mas é isso, mas bem apontado, viu, Hawari? Né? Lógico, você tem que ver se as pessoas estão dispostas a pagar ou têm condições de pagar. Tudo bem, tá claro, pessoal? A gente poderia dar exemplos ao infinito aqui, ok? Agora, vamos lá, tá acabando, eu vou apresentar para vocês rapidamente a visão das autoridades, dos autores de marketing a esse respeito, tá? Vamos lá, temos 10 minutos. As necessidades humanas são situações de privação percebida, ok. As necessidades humanas incluem necessidades físicas básicas de comida, roupa, abrigo e segurança, necessidades sociais, de pertencer a um grupo, de afeto, necessidades individuais de conhecimento e autoexpressão. Atenção ao que está em negrito, disse Kotler. Os profissionais de marketing não criam necessidades. As necessidades são elementos básicos da condição humana, são intrínsecas do indivíduo, tá? Como eu disse. Uma dupla de autores aí, McKee e Sisodia. O propósito maior do marketing é entender as necessidades e desejos das pessoas para que as empresas as satisfaçam e contribuam para a melhora da qualidade de vida dos clientes, tá? Adiante. Aqui está muito grande, tá? Não vou ler tudo. Mas vamos lá. O conceito de Kotler sobre necessidade está alinhado com o conceito de Maslow, que é esse psicólogo americano que desenvolveu a teoria das necessidades, tá? E aí esse texto, pessoal, ele pormenoriza, ou seja, explica com detalhe as etapas das necessidades humanas, né? Desde a mais básica até a mais sofisticada. Então, leiam depois, tá? Não vou ler aqui para vocês. Próximo. As necessidades não significam apenas privações, isso é interessante.
mas também e simultaneamente a expressão do potencial humano, individual e coletivo. Isso aqui me lembra uma canção, não sei se todos vão conhecer, mas é uma canção dos Titãs, que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, não pensem que a gente está lidando só com necessidades de sobrevivência, de comida, de bebida, não. Nós, seres humanos, temos necessidades muito sutis, muito elevadas, sabe? E o marketing vai se ater, não é na base da pirâmide. O marketing vai se concentrar da metade da pirâmide para cima, que é a criação do desejo, né? É aquilo que, não é aquilo que você precisa, enfim, para sobreviver, não, é aquilo que você precisa para se sentir bem, se sentir realizado, se sentir, enfim, com status, enfim, tudo isso, né? O marketing vai trabalhar esses sentimentos, que são seus, tá? Essa necessidade de status, de autorrealização, de pertencer a grupo, ou de se diferenciar do grupo, isso é nosso, não é uma criação do marketing. O marketing vai aí em cima, ele identifica que existe aquela necessidade, que existem aqueles bestas, né, que tem essa necessidade, né, e ele vai lá e atende. O marketing não tem preconceito, tá? E aí o Kotler identifica esses 5 tipos de necessidade, não vou me ater muito a essas necessidades, tá? Mas a gente pode voltar na aula que vem, né? As necessidades declaradas, o que o cliente diz que quer, as reais, o que o cliente realmente quer, as não declaradas, que o cliente espera receber, de algo a mais, que é o que o cliente gostaria, e as secretas, de como o cliente quer ser visto pela sociedade. Eu acabei lendo tudo para evidenciar o seguinte, pessoal: existem necessidades latentes, escondidas, que às vezes você mesmo desconhece, né? É por isso que foi dito aqui, o marketing desperta para desejos que estão dentro de você. Próxima. A ação humana surge o desejo de atender às necessidades, e o marketing explora essa motivação, a motivação que existe, é do ser humano, e o marketing explora isso, encontrando pessoas com poder de compra para gerar demandas. Acabando. Por estudar e entender o consumidor e os hábitos de compra, o marketing aplica técnicas emocionais e racionais com o poder de influenciar comportamentos, atitudes, opiniões e hábitos. Pessoal, é influenciar, tá? Mas o marketing não tem poder coercitivo, ou seja, o marketing, ele incide sobre pessoas livres, né, que decidem voluntariamente se compram ou não. Eu digo isso porque se atribui ao marketing coisas que ele não tem o poder, que é forçar alguém a comprar alguma coisa, tá? Lembrem-se que somos cidadãos livres, né, que diante de um apelo de marketing, podemos ceder ou não, podemos comprar ou não, tá? E aí eu destaquei isso de técnicas emocionais e racionais para nos remeter lá no princípio. Vocês lembram que o marketing trabalha tanto aspectos concretos, objetivos, quanto aspectos emocionais subjetivos, tá? E equilibra isso. Vamos lá adiante. O marketing atua para a satisfação de necessidades, o Kotler de novo, muitas vezes expressas em bens e serviços, e também age para, aí sim, despertar desejos, especificando quais são os bens e serviços que atenderão às necessidades. Tudo bem? Agora sim, é o último, e se finir. A política do desejo é uma dinâmica básica da vida, e aí eu destaquei esse final. No campo afetivo e no racional, prevalecem aqueles que sabem falar ao desejo humano. Pessoal, para entender de marketing, é preciso entender de gente, é preciso saber ler almas, saber o que as pessoas querem, o que as empresas buscam, desculpa, o que as pessoas buscam, querem, é por isso que existe aquela ideia, né, do profissional de marketing como um visionário, aquela pessoa que está antenado o tempo inteiro para identificar lacunas e atender essas lacunas, sabe? Isso também se aplica ao empreendedor, não só ao profissional de marketing. Portanto, pessoal, entender o comportamento do consumidor, identificar e satisfazer necessidades
Despertar e satisfazer desejos, sim, são papéis do marketing. Criar necessidades ou desejos, não são, né? Isso não se destina ao marketing. Aqui as referências, tá? Muitas boas referências, tá? Para vocês terem uma noção bem boa de marketing. Não sei se vocês percebem, agora sim, chegando ao nosso final, deixa eu parar aqui a apresentação. Ainda tem gente aí? Espero que sim. Sim, sim. Tá, eu falo de marketing com muita paixão, tá? A minha especialização foi em marketing, tá? Antes de fazer o mestrado, eu fiz especialização em marketing, fui profissional de marketing durante alguns anos e ainda aplico os princípios do marketing, esteja eu onde esteja, né? Seja em que trabalho for. Então, marketing é isso, tá? Não é só propaganda, é muito mais que isso. Mexe com todas as áreas de uma empresa, e o grande trunfo do Kotler foi colocar o marketing como um elemento central da empresa, aquele setor que se relaciona com todos os outros, com vendas, com financeiro, com jurídico, com produção, enfim, o marketing está a par de tudo, né? E tem que ter um diálogo próximo com toda essa gente, tudo bem? Então, basicamente é isso. Pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Agora sim chegamos ao nosso final. Alguém? Pronto? Professor, fiquei surpreso. Ó, eu pensei que o marketing criava. Né? Pois é, eu adoro essa pergunta, porque eu pego todo mundo, sabe? Olha, você vai encontrar um ou outro autor que diga que sim, que o marketing cria necessidades, mas não é a visão consensual das maiores autoridades do marketing, entendeu? Eu sei que ele estuda muito o mercado, tudo isso, e ele vai de acordo com a necessidade da empresa. Eu sei que ele tem esse viés, né? Na minha visão. E o que eu entendo, né? Porque na Unimed ela trabalhava muito essa questão. Ela estudava muito o mercado, mas também estudava muito o que a empresa queria e o que os clientes buscavam. Então ela tem todo esse contexto, né? Ela é muito ampla. O marketing é muito bonito. É muito bonito, é muito amplo. E olha, ele estudava as necessidades das pessoas porque ele precisava conhecer para poder atender, e não para poder... as necessidades estão aí, são muitas, sabe? Estão escondidas. Né? A própria pessoa, muitas vezes, não sabe que tem aquela necessidade, mas ela existe. Como tem aquele trecho do Kotler que eu coloquei para vocês, entendeu? Ser curioso, ser estudioso e atrás uma boa referência para você ser um bom profissional de marketing ou aplicar o marketing na sua empresa ver o que outras empresas estão fazendo no mesmo segmento seu, sabe? É o que a gente chama de benchmarking. E aí ver o que está fazendo e adapta para o seu público, aperfeiçoando, enfim, adequando, né? Mas é isso, pessoal, não posso mais me alongar, eu acho que vocês vão ter o segundo horário agora, né, já tem gente saindo, então, reforço que assistam a primeira aula, a aula que eu postei no começo da tarde, tá, não é um repetido, não, tem outros exemplos, enfim, outras lições, outras questões que eu trago, que eu trouxe na aula de hoje, tá? Então, é isso aí. E aguardem, eu vou colocar ainda o trabalho que vai valer 5 pontos que vocês vão fazer, tá? Para a V2. Show, Obrigada, valeu? professor. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.